Quão amáveis são os teus tabernáculos. Como é bom, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O desejo de estar no templo. Esse belo cântico extraído do Salmo 84, ele canta e entoa como Salmo 84 a ideia da saudade do local da habitação do Senhor, da local de adoração ao Senhor, do templo naquela ocasião. É interessante você observar, talvez na sua Bíblia tenha a mesma minha, né? O título que o tradutor coloca para o Salmo 84, na minha versão, é Saudades do Templo. A parte de negrito, que é aquela a nota do tradutor. A parte original do Salmo é ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmos dos Filhos de Corá. E essa nota do tradutor de Saudades do Templo é porque é aquilo que realmente estava sendo colocado naquele texto, naquele momento. Se você olhar, vai dizer sobre os teus altares são como se fosse a minha casa, bem-aventurados que habitam na tua casa. Então, tudo fazendo analogia sobre a questão da figura de estar no templo, de estar na casa do Senhor. E se a gente fosse fazer uma analogia simplória do Salmo dos Filhos de Corá com o nosso desejo atual de estar no templo, seria até bem interessante, porque nós também estamos com saudade do templo. O templo nesse sentido de prédio, o templo no sentido de casa, de local onde a gente se reúne para adorar o Senhor. O último culto que fizemos na sede da nossa igreja foi dia 15 de março. 15 de março. Naquela ocasião, isso tem 2 meses ontem que aconteceu, naquela ocasião, inclusive, muitos já não vieram para o culto por ocasião do coronavírus. Muitos já ficaram meio temerosos por causa da situação que estava começando a ficar assustadora aqui em São Luís. E a partir daquele momento, então, a situação foi se agravando e aí, logo depois, durante a semana, a gente acabou fazendo a suspensão das nossas atividades presenciais aqui e dia 22 a gente começou o primeiro culto pela internet. E se você não esteve aqui no culto do dia 15, assim como eu, não sei quantos lembram, mas no culto do dia 15, eu não estava aqui também, não foi porque eu estava com medo do coronavírus, mas porque eu estava doente. Então, o último culto que eu e você estivemos juntos aqui no templo, foi dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vê como faz tempo, gente. Então é muito normal que a gente esteja com saudade daquele tempo precioso, da gente estar aqui juntos no templo, louvando o nome do Senhor. A última vez que a gente fez isso, como eu disse, enquanto igreja, foi dia 15, a última vez que eu fiz isso aqui com os irmãos foi dia 8 de março. Que saudade de chegar aqui na igreja, que saudade de nos confraternizarmos, que saudade de louvarmos o Senhor juntos, de sermos edificados juntos, de poder falar, pregar, olhando no olho dos irmãos, de ver a reação no olhar de cada um de vocês aqui presente. Que saudade de estarmos juntos no templo. Éramos bem-aventurados e talvez a gente nem percebesse o quanto éramos bem-aventurados. No entanto, a analogia com o Salmo ela não pode ser feita de uma forma tão simplória, tão simples e direta, porque a figura do templo no Antigo Testamento é diferente da figura do templo no Novo Testamento. Mas vamos ao texto. Bem-aventurados os que habitam em sua casa. Versículos 1 ao 4 dizem o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O texto fala que os teus tabernáculos são amáveis, que a minha alma suspira pelos teus átrios, o átrio do templo do Senhor, que a minha casa são os teus altares. Ele faz analogia com o pardal e a andorinha e diz que os teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu, como cantamos no cântico. Felizes e abençoados são os que habitam em sua casa. Ele fala, eles louvam-te perpetuamente. É uma analogia muito boa da gente fazer e olhar e dizer, meu Deus, é a gente na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos, louvando o seu santo e poderoso nome. Em uma analogia direta, poderia dizer que é o seguinte, olha,
Era maravilhoso a gente imaginar a saudade que aqueles filhos de Corá cantam ali naquele momento de estar no templo. Era eu poder então dizer que a saudade que eu estou de louvar o meu Senhor com os meus irmãos na minha igreja. No entanto, a figura do templo do Antigo Testamento e do prédio da igreja nos nossos dias, elas não podem ser entendidas de forma tão direta assim. Quando a gente pensa na figura do templo no Antigo Testamento, nós não estamos falando simplesmente do local onde os servos do Senhor se ajuntavam para louvar o seu nome. No Antigo Testamento, a figura do tabernáculo, do templo, ela representava a presença do Senhor aqui na terra. Lá em 1 Reis 9:3, diz: e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. O Senhor está falando sobre a casa edificada, o templo que foi edificado por Salomão, e ele está dizendo que ali eu habitarei, o meu nome eu colocarei ali para sempre, que eu santifiquei aquela casa e que os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Quando a gente pensa em saudades do templo do Senhor, na figura do judeu, na figura do Antigo Testamento, a gente está falando não apenas da saudade do local de louvor e adoração, mas da saudade do próprio local de adoração, do encontro com Deus. Saudades, em outras palavras, da presença do nosso Senhor. E a questão da presença do Senhor no lugar santíssimo do templo, que era o local onde ficava a Arca da Aliança, é tão forte que era um local separado por um véu. Os irmãos lembram, que estudaram já o Antigo Testamento, sabem disso. A gente tinha ali a figura do véu separando o local santo e o outro local onde o povo ficava, os atos e tudo mais, do local santíssimo, onde ficava o tabernáculo, onde literalmente ali representava a presença do Senhor na terra, onde ficava o Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, somente no dia da expiação, para expiar o pecado do povo ali naquele momento, uma vez única por ano. E isso é tão forte, que é por isso que a gente vê ali, inclusive, os judeus orando ali junto ao muro que a gente chama das Lamentações. Que, por sinal, eu particularmente não vejo muito sentido de propósito do cristão fazer oração naquele lugar. Mas, respeito. Mas na figura do judeu, aquele muro ali onde ele está orando, é o local mais próximo que ele pode chegar do local onde estava o lugar santíssimo do templo de Salomão. É o mais próximo onde ele pode chegar do lugar que representa a presença de Deus aqui na terra, do local onde Deus disse que colocaria o seu nome, do local onde ele disse que estaria ali os seus olhos e o seu coração naquele local. Inclusive, na época que o templo existia, quando o judeu ia fazer as suas orações, era comum que estivessem então os incensários e tinha um incenso ali aceso no templo, porque através como simbolicamente, como que a fumaça do incenso atravessava o véu, é como se também, naquele momento, as orações dos servos de Deus também atravessassem o véu e chegassem diante da presença do Senhor. O que o salmista então está falando não é simplesmente a saudade do local de adoração ao Senhor, não é simplesmente uma saudade do templo, do prédio físico onde a gente se congrega, onde a gente se reúne. Ele está expressando a saudade da presença de Deus, a saudade do local de encontro com o Senhor. Não era apenas saudade de um local do ajuntamento do servo de Deus para louvar o seu nome, apesar disso também ser precioso. É claro que Deus não estaria limitado geograficamente, até porque o mesmo segundo Reis, primeiro Reis, que a gente mencionou agora há pouco, só que no capítulo 8, no versículo 27, ele diz: olha, mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então o judeu, ele sabia que o Senhor não estava limitado geograficamente àquele local do templo, mas ali ela era o local da habitação do nome do Senhor, era o símbolo da presença de Deus nesta terra, apesar de não estar limitado geograficamente a isso. Essa figura ela é tão forte, que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário,
A palavra de Deus lá diz em Mateus 27, 51, seu irmão, 50 e 51, se você quiser olhar lá depois, que no exato momento em que Jesus Cristo descansou, no exato momento em que Ele morreu, que Ele entregou o seu Espírito, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo literalmente se rasgou. O véu, aquele véu que eu mencionei, que separava o lugar santíssimo, o local da habitação do Senhor e das demais pessoas, aquele local que a gente não poderia chegar, porque era o local da presença do Senhor, ele literalmente se rasgou de alto a baixo. E aquele véu não se rasgou só literalmente, fisicamente, mas ele se rasgou espiritualmente também. Porque naquele momento, quando a morte de Jesus Cristo, quando Ele derramou o seu precioso sangue naquela cruz, isso quer dizer, meus irmãos, que a barreira que existia para que a gente pudesse viver na presença do Senhor, ela foi rompida pelo sangue de Jesus Cristo, porque a barreira que existia, simbolicamente era aquele véu, mas literalmente, os nossos pecados que nos impediam de chegar até Deus. E Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, para que o nosso pecado pudesse ser perdoado, para que em Cristo Jesus essa barreira que existia, que nos impedia de estar na presença de Deus, ela foi rompida, os nossos pecados foram lavados, os nossos pecados foram perdoados, e nós podemos viver eternamente na presença do Senhor. O véu do templo se rasgou, e hoje nós vivemos na presença de Deus eternamente, constantemente. Eu não tenho um local de encontro com Deus, não é simplesmente a igreja, o prédio, o local onde eu estou aqui gravando, há alguns dias antes do domingo que a gente está transmitindo aqui. Mas antes disso tudo acontecer, não é este o local fisicamente da habitação do Senhor nesta terra. O local da habitação de Deus na terra, o local de encontro com Deus não é um prédio. O local do encontro com Deus não é um retiro, não é um altar, não é um local específico na vida da gente. O local do encontro com Deus é em qualquer lugar. O local do encontro com Deus é na sua casa. O local do encontro com Deus é dentro do seu quarto, é dentro do elevador do seu prédio. Naquele momento de aflição, não sei se vocês leram, mas dizem que um dos locais de alto contágio é o elevador. Eu, graças a Deus, eu moro no 6º andar, então eu consigo prender, mesmo de máscara. Eu não sou neurótico, mas é o tempo que a gente vive, né? Eu prendo a respiração da hora que eu entro no elevador até a hora que eu saio, né? Dando graças a Deus que do primeiro subsolo passa pelo térreo, mezanino. Aí quando vai chegando no 6º andar, eu já vou ficando sem ar, mas dá tranquilo. Eu subo e desço no elevador sem respirar, pensando ali nos riscos de contaminação, que eu brinco que a gente vai terminar tudo isso até um pouco neurótico com essas coisas. Mas quando a gente olha até aquele local ali, que de repente é a melhor maneira de superar esses não são 6 andares, porque no primeiro subsolo tem um mezanino, mas sei lá, 8 andares, que eu passo dentro do elevador e sem respirar, é justamente pensando na provisão, na proteção, e aquele é um local também de encontro com Deus naquele momento. O elevador, o carro, a casa, o quarto, onde eu estou, onde eu estiver assistindo esse vídeo nesse momento, talvez você esteja assistindo no momento da transmissão da sala da sua casa, outra vez um dia, muito tempo depois que tudo isso já tiver até passado, você está lá assistindo e vendo esse vídeo nesse momento, e aí você deve lembrar que qualquer lugar pode ser um lugar de encontro com Deus, porque Ele habita nos seus servos, Ele habita em nós. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 6,19: acaso não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Em 2 Coríntios 6,16 ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei dentre eles, serei o seu Deus e eles serei o meu povo. Isso quer dizer, meus irmãos, que o local onde Deus habita não é neste prédio onde eu estou. O local onde Deus habita não é lá no muro das lamentações, onde o judeu vai fazer a sua oração. Deus habita em toda parte, Deus habita em todo lugar. Mas o local que Ele escolheu hoje, substituindo o tabernáculo lá no Antigo Testamento, o local que Ele escolheu para fazer da sua habitação, foi o seu povo, foram servos do Senhor. Nós somos santuários do Deus vivente. Ele mesmo disse que habitaria entre nós. Isso significa, meus irmãos, que aquela alegria que o salmista expressa da presença do Senhor lá no templo, não é uma alegria que a gente experimenta quando a gente está aqui na igreja.
É a alegria que a gente pode experimentar todos os dias da nossa vida, porque se eu sou um servo do Senhor, se um dia eu entreguei a minha vida diante do altar do Senhor, se um dia eu confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, a palavra de Deus diz que tendo nele crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nossos corações, passa a habitar em nosso corpo, passa a habitar em nossa vida. E nós passamos não a ter momentos na presença do Senhor, mas viver constantemente na presença do nosso bondoso Deus. Aquela alegria de estar nos atos do Senhor, no seu tabernáculo, nós podemos viver todos os dias da nossa vida, se eu sou um servo do Senhor, se o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então, bem-aventurados os que habitam na sua casa, era o que dizia o texto. No contexto do Novo Testamento, bem-aventurados, ou seja, felizes e abençoados, somos nós, os que somos moradas do Senhor. Lembrando aqui uma questão, o texto às vezes fala bem-aventurados. Algumas versões em português vão falar felizes. Eu vi versões em inglês que falavam sobre abençoados. E é sempre bom lembrar, todas as vezes, eu não lembro se eu fiz essa observação no início do sermão, todas as vezes que você vê a palavra bem-aventurado, pense que a ideia é tipo feliz e abençoado. Não é uma felicidade qualquer, passageira, mas é feliz, abençoado pelo Senhor, feliz na presença de Deus. Mas o texto do Salmo 84, ele vai falar sobre mais outras duas situações em que nós somos bem-aventurados, em que nós somos felizes e abençoados. E está lá no versículo, a partir do versículo 5, que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Na vida, meus irmãos, todos nós passamos por vales, passamos por terrenos áridos, e olha que o judeu sabia bem o que significa, o que era passar por um vale árido. Quem já teve a oportunidade de viajar para o Oriente Médio sabe o que é um vale árido, que é um local extremamente seco. Se você tem a oportunidade de conhecer algo parecido também, de repente no sertão do nosso Nordeste, que é bem quente também, bem seco e bem árido também. E aí isso quer dizer que a gente também passa por problemas, a gente também passa por dificuldades. Eu fico me perguntando, quem de nós poderia imaginar? A gente estava lá em dezembro, celebrando aqui o ano novo, celebrando o ano que passou, pedindo a Deus pelo ano que iria se iniciar 2020. Quem de nós em dezembro de 2019 imaginou que a gente passaria por tantas coisas nesse ano de 2020? Ninguém, tenho certeza que ninguém. Essa história do coronavírus era só uma história que a gente ouvia bem distante de um problema que estava acontecendo lá na China. Não tinha nada a ver com a gente, nenhum problema nosso. E quando a gente olha, meus irmãos, em momentos como esse, em terrenos áridos, em momentos de dificuldades, nós somos tendentes a fraquejar. A nossa tendência humana é temer, a nossa tendência humana é que parece que os nossos alicerces terrenos, eles começam a cair, e a gente vai perdendo as nossas forças, porque se a gente não tiver com o pé bem firmado, a gente perde força. Se você estiver segurando alguma coisa muito pesada, e seu pé começar a escorregar, você sentir que o chão vai cair, você vai perder a força, você vai cair também. Eu lembro que, se você já teve a oportunidade de passar por situações de terreno escorregadio, você percebe que você fica temeroso, você não tem muita confiança de andar, você fica meio sem força para talvez segurar alguma coisa pesada. E do Senhor, aquele que habita em nós temos a força necessária para seguir adiante, como o texto disse, de força em força. E a gente vai seguindo adiante com os problemas que estão diante de nós, com as dificuldades que se colocam na nossa vida, e mesmo assim nós vamos seguindo adiante de força em força, não na nossa própria força, mas na força que vem do Senhor, que nos faz seguir adiante, que não nos deixa parar e temer o dia mau. E sabe por quê? No mesmo Salmo 84, no versículo 11, diz: porque o Senhor, o nosso Deus, o Senhor Deus é sol e escudo,
o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam corretamente. O Senhor Deus é sol e escudo. A figura da ilustração do sol, ela vai transmitir a ideia de luz em meio às trevas. Aquela ideia de quando você está caminhando em meio à escuridão das dificuldades, e a ideia que as dificuldades elas são como caminhar em meio a uma rua escura, que você não sabe muito bem onde vai seguir, onde vai chegar, e no meio desse caminho tantas vezes tenebroso que a gente vive, o Senhor é sol, Ele é luz, Ele ilumina os nossos caminhos, nos aponta para onde nós podemos seguir. Sol também pode significar energia. Inclusive nos nossos tempos, naquela época não existia placa de energia solar, mas o Sol sempre foi símbolo de energia para a humanidade, e hoje inclusive a gente extrai energia elétrica do Sol, e a gente tem então o Senhor como nos dando forças, como a gente mencionou agora, que a nossa força está no Senhor. O Senhor nosso Deus, inclusive nesse texto várias vezes ele chama o Senhor de Senhor dos Exércitos. Isso está justamente querendo enfatizar a força do nosso Senhor, o poder do nosso Deus, o Deus forte e poderoso que age em meio às batalhas da vida que nós podemos enfrentar. E o texto fala que o Senhor nosso Deus, Ele é sol e escudo. E a ideia aqui é da proteção. Isso não quer dizer, meus irmãos, que o dia mau não vai nos alcançar. Ele pode nos alcançar. O próprio Cristo falou que no mundo a gente teria aflições, mas calma, tem de bom ânimo, Ele venceu. Então quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente sabe que o Senhor sim é a nossa proteção. A minha vida está nas mãos do Senhor, a sua vida, se o Senhor habita no seu coração, se você é um servo do Senhor, a sua vida está nas mãos do Senhor. A sua vida não está nas mãos de circunstâncias terrenas, a sua vida está nas mãos de Deus. E a gente então é feliz e abençoado porque a nossa força está no Senhor e nada pode nos separar do amor de Deus. Se a minha força está em circunstância terrena, se a minha força está na minha saúde, se a minha força está nos meus bens materiais, eu vou ficar aflito, temeroso, perder o meu alicerce e perder as forças quando tudo isso começar a ruir. Mas se a minha força está nas mãos do Deus eterno, eu não tenho que temer, eu não tenho que me assustar, eu não tenho que ficar pensando que pode ou não acontecer, porque o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha força. E o texto ainda do 11 que a gente leu, ele falou que o Senhor dá graça e glória. Nós servimos a um Deus gracioso, que graças a Deus, meus irmãos, Ele não nos retribui somente segundo as nossas atitudes, mas Ele é gracioso e Ele é benigno com seus filhos, mesmo sem nós merecermos. Até porque em Cristo Jesus os nossos pecados foram perdoados. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é graça do Senhor estendida sobre as nossas vidas. E o conceito de Deus gracioso, ele vai muito além de uma mera questão terrena, e ele passa fundamentalmente pelo amor de Deus manifesto em Cristo Jesus naquela cruz, mesmo sem a gente merecer absolutamente nada. Nessa convicção, vamos então, de força em força, alegremente, enfrentando todos os terrenos áridos que se colocarem diante de nós. Mas o texto também fala de outro bem-aventurado, de outro feliz e abençoado. E o curioso é que isso está lá no versículo 12, na minha versão da Bíblia, ele vai trazer que, ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. E eu fiquei curioso, ele vem falando de bem-aventurado no versículo 4, ele vem falando sobre bem-aventurado no versículo 5, e lá no versículo 12 ele vai usar feliz. E eu fiquei na dúvida, olha, vamos olhar o original para ver se é uma palavra diferente, se tem algum sentido diferente. Então, por mais que na sua Bíblia esteja bem-aventurado, bem-aventurado, e no último feliz, como na minha, em algumas outras versões podem ter o mesmo texto, no original a palavra é a mesma, é o mesmo sentido, feliz e abençoado, bem-aventurado o homem, aquele que confia no Senhor. E a grande pergunta é, onde está firmada a nossa confiança? Onde está a nossa força? Onde está a nossa confiança? Será que Deus de fato é a habitação nossa? Nós temos desfrutado dessa alegria de viver sendo moradas do Senhor? A grande pergunta que fazemos é, você confia em quem?
Você confia em si mesmo? Você confia em alguma riqueza material? Você confia na liderança política do nosso país, ou do nosso estado, ou seja lá o que for? Você confia em recursos financeiros que porventura você guardou e teve ao longo da sua caminhada de vida? Mas feliz e abençoado é o homem que confia no Senhor, não nas coisas, não nas incertezas, não nessas coisas todas que são passageiras que a gente vive aqui nessa terra. E eu queria desafiar o irmão a sempre lembrar: não se desespere diante das incertezas dos dias que estamos vivendo. Confia nele. Feliz e abençoado é aquele que confia no Senhor. Feliz e abençoado é aquele que tem no Senhor a sua confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Felizes e abençoados, meus irmãos, seremos quando Ele for a nossa morada. Ou seja, se você é um servo do Senhor, o Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Se você não é, confesse a Jesus Cristo como Senhor. Entregue a sua vida diante dele e experimente a maravilha de viver eternamente na presença do Senhor, desde hoje e até por toda a eternidade, até nos encontrarmos com Ele lá na glória. E aí moraremos com Ele por toda a eternidade lá na glória. E aí sim, todos esses terrenos áridos que a gente passa terão passado, serão passado. Ele for a nossa morada, se Ele for de fato a sua morada, se você for de fato morada do Espírito Santo de Deus, você vai ser feliz e abençoado nesta terra e por toda a eternidade. Nossa força também e a nossa confiança estiver nele. Feliz e abençoado quando você for morado dele, quando a sua força for o Senhor e quando a sua confiança estiver em Deus. Lembre-se, Jesus Cristo, Ele foi preparar lugar. Ele é a nossa força, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós podemos viver aqui a maravilha de viver na força e na confiança do Senhor, que é o dono de todas as coisas. Mas lembre-se fundamentalmente, Jesus Cristo foi nos preparar lugar. E Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E Ele tem um lugar preparado para cada um de nós, para todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor. Como ser feliz e abençoado em tempos de pandemia, em tempos difíceis como esse? Quer ser feliz e abençoado? Seja o Senhor o centro da sua vida, que você possa de fato ser morada do Espírito Santo de Deus. Seja Ele a sua confiança e seja Ele a sua força. Que nós possamos viver nesta terra, na força do Senhor, e esperando ansiosamente o dia em que viveremos com Ele por toda a eternidade lá na glória. Que o nosso bom Deus te abençoe, que Ele seja a sua força, que a tua confiança esteja nele e que você possa de fato ser morada do Espírito Santo de Deus e desfrutar dessa alegria de viver plenamente, perfeitamente e eternamente na presença do Senhor.